Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pequeno esboço da vida e dos ensinamentos do Sr. Chaitanya, o pregador do Srimad Bhagavatam. Primeira parte. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, o grande apóstolo do amor a Deus e o pai do canto congregacional do santo nome do Senhor, apareceu em Sridhama Mayapur, um recanto da cidade de Navadvipa, na Bengala, na noite de Falguni Purnima, do ano 1407 Shakabda, correspondente a fevereiro de 1486, pelo calendário cristão. Seu pai, Sri Jagannatha Mishra, um brahmana erudito do distrito de Shilet, veio para Navadvipa como estudante, porque naquela época Navadvipa era considerada o centro da educação e da cultura. Ele foi morar às margens do Ganges, após casar-se com Srimati Satidevi, uma filha de Srila Nilambara Chakravarti, o grande acadêmico erudito de Navadvipa. Jagannatha Mishra teve várias filhas com sua esposa, Srimati Satidevi, mas a maioria delas faleceram prematuramente. 2 filhos que sobreviveram, Sri Vishvarupa e Vishvambara, tornaram-se, por fim, o objeto da afeição de seus pais. O 10º filho, o caçula, que se chamava Vishvambara, passou a ser conhecido posteriormente como Nimai Pandita e depois, após aceitar a ordem renunciada da vida, como o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu manifestou suas atividades transcendentais por 48 anos e depois desapareceu no ano de 1455, Shakabda, em Puri. Durante os primeiros 24 anos, ele permaneceu em Navadvipa como estudante e chefe de família. Sua primeira esposa foi Srimati Lakshmi Priya, que morreu ainda jovem, numa ocasião em que o senhor esteve ausente de casa. Ao regressar da Bengala Oriental, sua mãe pediu-lhe para aceitar uma segunda esposa, ao que ele acedeu. Sua segunda esposa foi Srimati Vishnupriya Devi, que teve de sofrer a separação do senhor por toda a vida, porque o senhor tomou a ordem de sannyasa aos 24 anos, quando Srimati Vishnupriya tinha apenas 16 anos de idade. Após tomar sannyasa, o senhor estabeleceu sua sede em Jagannatha Puri, devido ao pedido de sua mãe, Srimati Satidevi. O senhor permaneceu 24 anos em Puri. Durante 6 anos deste período, ele viajou continuamente por toda a Índia, e especialmente pelo sul da Índia, pregando o Srimad Bhagavatam. O Sr. Chaitanya não apenas pregou o Srimad Bhagavatam, mas também propagou os ensinamentos do Bhagavad Gita da maneira mais prática possível. No Bhagavad Gita, o Sr. Sri Krishna é descrito como a absoluta personalidade de Deus, e seus últimos ensinamentos, neste grande livro de conhecimento transcendental, dizem que devemos abandonar todas as formas e atividades religiosas e aceitá-lo, ao Sr. Sri Krishna, como o único Senhor adorável. O Senhor então garantiu que todos os seus devotos seriam protegidos de todas as espécies de atos pecaminosos e que para eles não haveria motivo para a ansiedade. Infelizmente, apesar da ordem direta do Sr. Sri Krishna e dos ensinamentos do Bhagavad Gita, as pessoas pouco inteligentes o entendem mal, considerando apenas uma grande personalidade histórica.
e desse modo não podem aceitá-lo como a personalidade de Deus original. Essas pessoas, com um fundo insuficiente de conhecimento, são desencaminhadas por muitos não devotos. Assim é que os ensinamentos do Bhagavad Gita foram mal interpretados até mesmo por grandes eruditos. Após o desaparecimento do Sr. Sri Krishna, houve centenas de comentários sobre o Bhagavad Gita por muitos acadêmicos eruditos, e quase todos eles foram motivados pelo interesse egoísta. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Sr. Sri Krishna. Desta vez, entretanto, ele apareceu como um grande devoto do Senhor, a fim de pregar para as pessoas em geral, como também para os religiosos e filósofos, sobre a posição transcendental de Sri Krishna, o Senhor primordial e a causa de todas as causas. A essência de sua pregação é que o Senhor Sri Krishna, que apareceu em Vrajabhumi, Vrindavan, como filho do rei de Vraja, Nanda Maharaj, é a suprema personalidade de Deus e é, portanto, digno de ser adorado por todos. Vrindavan Dham não é diferente do Senhor, porque o nome, a fama, a forma e o local onde o Senhor se manifesta são idênticos ao Senhor, como conhecimento absoluto. Por isso, Vrindavan Dham é tão adorável quanto o Senhor. A forma mais elevada de transcendental adoração ao Senhor foi demonstrada pelas donzelas de Vrajabhumi, sob a forma de afeição pura pelo Senhor. E o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu recomenda este processo como sendo a forma mais excelente de adoração. Ele aceita o Srimad Bhagavat Purana como a literatura imaculada para o entendimento do Senhor, e prega que a meta última da vida para todos os seres humanos é atingir o estágio de prema, ou amor a Deus. Muitos devotos do Sr. Chaitanya, tais como Srila Vrindavan Das Thakur, Sri Lochana Das Thakur, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, Sri Kavi Karnapur, Sri Prabodhananda Sarasvati, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunatha Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami, Sri Gopala Bhatta Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, e nos últimos 200 anos, Sri Vishwanath Chakravarti, Sri Baladeva Vyadabhushana, Sri Shyamananda Goswami, Sri Narottama Das Thakur, Sri Bhaktivinoda Thakur e, por fim, Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, nosso mestre espiritual, e muitos outros eruditos e devotos eminentes e renomados do Senhor, têm escrito muitos e muitos volumes de obras e literaturas sobre a vida e os preceitos do Senhor. Todos esses textos baseiam-se nos Shastras, tais como os Vedas, Puranas, Upanishads, Ramayana, Mahabharata e outras histórias e literaturas autênticas, aprovadas pelos acharyas reconhecidos. Tais Shastras são únicos na composição e incomparáveis na apresentação, e são plenos de conhecimento transcendental. Infelizmente, as pessoas do mundo ainda não os conhecem, mas quando estes textos, que na maioria são escritos em sânscrito e bengali, chegarem ao conhecimento do mundo, e quando forem apresentados diante das pessoas meditativas, então a glória e a mensagem do amor da Índia inundarão este mundo mórbido, que em vão busca a paz e a prosperidade através de diversos métodos ilusórios não aprovados pelos acharyas na corrente de sucessão discipular. Os leitores desta pequena descrição da vida e dos preceitos do Sr. Chaitanya aproveitarão muito ao lerem as obras de Srila Vrindavan Das Thakur, Sri Chaitanya Bhagavata,
e Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, Sri Chaitanya Charitamrita. O princípio da vida do Senhor é expresso de forma muito fascinante pelo autor do Chaitanya Bhagavata. E no que diz respeito aos ensinamentos, estes são mais vividamente explicados no Chaitanya Charitamrita. Agora, estas obras são acessíveis ao público ocidental, através de nosso livro, Ensinamentos do Senhor Chaitanya. O princípio da vida do Senhor foi registrado por um de seus devotos e principais contemporâneos, a saber, Srila Murari Gupta, um médico praticante de então, e a parte final da vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu foi registrada por seu secretário particular, Sri Damodara Goswami, ou Srila Swarup Damodar, que era, por assim dizer, um companheiro constante do Senhor em Puri. Estes dois devotos registraram praticamente todos os incidentes das atividades do Senhor, e, posteriormente, todos os livros a respeito do Senhor, que foram mencionados acima, foram compostos com base nos Kadachas, livros de anotações, de Srila Damodar Goswami e Murari Gupta. De forma que o Senhor apareceu na noite de Falguni Purnima de 1407 Shakabda, e foi pela vontade do Senhor que houve um eclipse lunar naquela noite. Durante as horas do eclipse, o público hindu costumava tomar banho no Ganges ou em qualquer outro rio sagrado e cantar os mantras védicos de purificação. Quando o Sr. Chaitanya nasceu, durante o eclipse lunar, toda a Índia estrugia com o som sagrado de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estes 16 nomes do Senhor são mencionados em muitos Puranas e Upanishads, e são descritos como Taraka Brahma Nama desta era. É recomendado nos Shastras que o cantar inofensivo destes santos nomes do Senhor pode libertar uma alma caída do cativeiro material. Há inumeráveis nomes do Senhor, tanto na Índia quanto fora da Índia, e todos eles são igualmente bons, porque todos eles indicam a suprema personalidade de Deus. Mas por estes 16 nomes serem recomendados especialmente para esta era, as pessoas devem tirar proveito deles e trilhar o caminho dos grandes acharyas, que alcançaram o sucesso praticando as regras dos Shastras, escrituras reveladas. Esta ocorrência simultânea do aparecimento do Senhor e do eclipse lunar indicava a missão distintiva do Senhor. Esta missão consistia em pregar a importância de cantar os santos nomes do Senhor nesta era de Kali, desavenças. Na era atual, briga-se até por ninharias. E por isso os Shastras recomendam, para esta era, uma plataforma comum de autorrealização, a saber, o canto dos santos nomes do Senhor. As pessoas poderão promover encontros para glorificar o Senhor em suas respectivas línguas e com canções melodiosas. E se tais encontros forem feitos de maneira inofensiva, é certo que gradualmente os participantes alcançarão a perfeição espiritual, sem ter que se submeter a métodos mais rigorosos. Em tais encontros, todos, os intelectuais e os ignorantes, os ricos e os pobres, os hindus e os muçulmanos, os ingleses e os indianos, e os chandalas e os brahmanas, poderão ouvir os sons transcendentais e, assim, limpar o espelho do coração da poeira contaminante da matéria. Para confirmar a missão do Senhor, todas as pessoas do mundo aceitarão o santo nome do Senhor como a plataforma comum para a religião universal da humanidade.
Em outras palavras, o advento do Santo Nome ocorreu juntamente com o advento do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quando o Senhor era ainda um neném de colo, ele parava imediatamente de chorar, assim que as senhoras à sua volta cantavam os santos nomes e batiam palmas. Este incidente peculiar foi observado pelos vizinhos com respeito e veneração. Às vezes, as mocinhas sentiam prazer em fazer o Senhor chorar, para então fazê-lo parar, cantando o santo nome. Destarte, desde sua infância, o Senhor começou a pregar a importância do santo nome. Na sua meninice, o Sr. Sri Chaitanya era conhecido como Nimai. Este nome foi-lhe dado por sua amada mãe, porque o Senhor nascera debaixo de uma árvore nimba, no pátio da casa do seu pai. Quando aos 6 meses de idade, lhe ofereceram alimento sólido, na cerimônia chamada Annaprashana, o Senhor indicou suas atividades futuras. Nesta ocasião, era costume oferecer à criança moedas e livros, a fim de saber quais seriam suas tendências futuras. Ao Senhor lhe ofereceram moedas de um lado e o Srimad Bhagavatam do outro. O Senhor escolheu o Bhagavatam em vez das moedas. Certa feita, enquanto apenas sabia engatinhar, uma cobra apareceu diante do Senhor, e ele começou a brincar com ela. Todos os membros da casa se encheram de pavor e respeito, mas após alguns instantes, a cobra se foi, e o neném foi arrebatado pela mãe. Uma vez, ele foi raptado por um ladrão, que pretendia roubar-lhe os ornamentos. Mas o Senhor fez uma viagem divertida no ombro do ladrão desconcertado, que procurava um lugar isolado para saquear o neném. Aconteceu que o ladrão, errando daqui para ali, foi parar novamente na casa de Jagannatha Mishra e, temendo ser preso, restituiu o menino imediatamente. Evidentemente, os pais e parentes ansiosos ficaram contentes ao reverem a criança perdida. Certa vez, Jagannatha Mishra hospedou um Brahmana peregrino, o qual pôs-se a oferecer comida à divindade, quando o Senhor apareceu diante dele e comeu do alimento. A comida teve que ser rejeitada, porque o menino tinha tocado nela, e por isso o Brahmana foi obrigado a cozinhar tudo de novo. Na segunda vez, aconteceu a mesma coisa. E quando isso se repetiu pela terceira vez, um neném foi posto para dormir. Por volta de meia-noite, quando todos os membros da casa já dormiam profundamente dentro de seus cômodos fechados, o Brahmana peregrino ofereceu sua comida preparada, especialmente para a deidade. E mais uma vez, o Senhor bebê apareceu diante do peregrino e arruinou sua oferenda. O Brahmana, então, começou a chorar, mas visto que todos estavam dormindo, ninguém o ouviu. Nessa altura, o Senhor bebê apareceu diante do afortunado Brahmana e revelou sua identidade como o próprio Krishna. O Brahmana foi proibido de revelar este incidente, e o bebê voltou para seu berço. Há muitos incidentes similares em sua infância. Como menino travesso, às vezes ele importunava os brahmanas ortodoxos, que costumavam banhar-se no Ganges. Quando os brahmanas iam queixar-se com o pai, dizendo que ele ficava jogando-lhes água, em vez de ir para a escola, o Senhor aparecia subitamente diante do pai, como se estivesse acabando de chegar da escola, com seu uniforme e livros escolares. No Gata balneário, ele também costumava pregar peças nas moças da vizinhança, que se dedicavam a adorar Shiva na esperança de conseguir bons esposos. Esta é uma prática comum entre moças solteiras nas famílias hindus. Enquanto estavam ocupadas nessa adoração, o Senhor aparecia travessamente diante delas e dizia: Caras irmãs,
por favor, dai-me todas as oferendas que acabastes de trazer para o Sr. Shiva. O Sr. Shiva é meu devoto, e Parvati, minha criada. Se vós me adorardes, o Sr. Shiva e todos os outros semideuses ficarão deveras satisfeitos. Algumas delas se negavam a obedecer ao Senhor Travesso, ao que ele as amaldiçoava, dizendo que devido à sua recusa, elas se casariam com homens velhos que tivessem 7 filhos com esposas anteriores. Por temor, e às vezes por amor, as mocinhas também lhe ofereciam vários presentes, e então o Senhor as abençoava, garantindo-lhes que teriam esposos jovens e bons, e seriam mães de dúzias de filhos. As bênçãos animavam as mocinhas, mas muitas vezes elas se queixavam destes incidentes com suas mães. Dessa maneira, o Senhor passou a sua tenra infância. Quando tinha apenas 16 anos de idade, ele começou seu próprio Chatushpati, escola de aldeia, dirigida por um Brahmana erudito. Nesta escola, ele só fazia explicar Krishna, mesmo nas leituras de gramática. Srila Jiva Goswami, a fim de agradar o Senhor, compôs mais tarde uma gramática em sânscrito, em que todas as regras de gramática eram explicadas, com exemplos que usavam os santos nomes do Senhor. Esta gramática ainda existe hoje em dia. Ela é conhecida como Hari Namamrita Vyakarana e é adotada nos currículos das escolas na Bengala. Durante este período, um grande erudito de Kashmir, chamado Keshava Kashmiri, veio para Navadvipa a fim de discutir sobre os Shastras. O Pandita de Kashmir era um erudito campeão e havia viajado por todos os lugares de erudição na Índia. Finalmente, ele chegava a Navadvipa para debater com os Panditas eruditos dali. Os Panditas de Navadvipa decidiram por Nimai Pandita, o Sr. Chaitanya, para competir com o Pandita de Kashmir, pensando que, se Nimai Pandita fosse derrotado, eles teriam outra oportunidade de debater com o erudito, pois Nimai Pandita não passava de um menino. E, se o Pandita de Kashmir fosse derrotado, então eles seriam mais glorificados ainda, porque as pessoas proclamariam que um mero garoto de Navadvipa havia derrotado um erudito campeão, que era famoso em toda a Índia. Pois bem, Nimai Pandita encontrou-se com Keshava Kashmir enquanto perambulava pelas margens do Ganges. O Senhor pediu-lhe que compusesse um verso em sânscrito, em louvor ao Ganges, e dentro de poucos minutos, o Pandita compôs 100 shlokas, recitando os versos torrencialmente e exibindo a força de sua vasta erudição. Nimai Pandita memorizou de uma só vez todos os shlokas sem um erro. Ele citou o 64º shloka e chamou a atenção do Pandita para algumas irregularidades retóricas e literárias. Particularmente, ele desaprovou o emprego pelo Pandita da palavra Bhavani Bhartu. Ele indicou que o uso dessa palavra era redundante. Bhavani significa esposa de Shiva. E quem mais pode ser seu Bharta, ou esposo? Ele também indicou várias outras discrepâncias, com que o Pandita de Kashmir se encheu de admiração. Ele ficou espantado de ver que um mero estudante de gramática pudesse assinalar os erros literários de um acadêmico erudito. Embora este debate tivesse acontecido antes de qualquer encontro em público, a notícia se espalhou com a velocidade do relâmpago por toda Navadvipa. Mas finalmente, em um sonho, Sarasvati, a deusa da sabedoria, ordenou que Keshava Kashmir se submetesse ao Senhor, e deste modo o Pandita de Kashmir tornou-se um seguidor do Senhor. Depois, então, o Senhor casou-se com grande pompa
e alegria, e por esta época ele começou a pregar o canto congregacional do santo nome do Senhor em Navadvipa. Alguns dos brahmanas ficaram com inveja de sua popularidade e puseram muitos obstáculos em seu caminho. Eram tão invejosos que por fim levaram a questão perante o magistrado muçulmano de Navadvipa. Naquela época, a Bengala era governada por patanes, e o governador da província era o Nawab Hussain Shah. O magistrado muçulmano de Navadvipa levou a sério as queixas dos brahmanas e a princípio advertiu os seguidores de Nimai Pandita a que não cantassem em voz alta o nome de Hari. Mas o Sr. Chaitanya mandou que seus seguidores desobedecessem às ordens do Qazi, e, como de costume, eles continuaram com seu grupo de Sankirtana, canto. O magistrado, então, mandou policiais que interromperam o Sankirtana e quebraram algumas das mirdangas, tambores. Quando Nimai Pandita ouviu falar deste incidente, ele organizou um partido de desobediência civil. Ele é o pioneiro do movimento de desobediência civil na Índia, em prol de causas justas. Organizou uma procissão de 100.000 homens, com milhares de mirdangas e kartals, símbolos de mão. E esta procissão passou pelas ruas de Navadvipa em desafio ao Qazi, que havia baixado a proibição. Finalmente, a procissão chegou à casa do Qazi, o qual subiu as escadas com medo da massa popular. A grande multidão reunida em frente à casa do Qazi revelava uma disposição agressiva, mas o Senhor mandou que eles ficassem pacíficos. Nessa altura, o Qazi desceu da casa e tentou apaziguar o Senhor, chamando-o de sobrinho. Ele assinalou que Nilambara Chakravarti chamava-o de tio e, consequentemente, Srimati Sati Devi, a mãe de Nimai Pandita, era sua irmã. Ele perguntou ao Senhor se o filho de sua irmã poderia ficar zangado com seu tio materno. E o Senhor respondeu que, uma vez que o Qazi era seu tio materno, ele devia receber seu sobrinho bem em casa. Dessa maneira, os dois sábios eruditos chegaram a um acordo, e em seguida começaram uma longa discussão sobre o Alcorão e os Shastras hindus. O Senhor levantou a questão da matança de vacas, e o Qazi respondeu-lhe devidamente, referindo-se ao Alcorão. Por sua vez, o Qazi também questionou o Senhor acerca do sacrifício de vacas nos Vedas. E o Senhor respondeu que este sacrifício que é mencionado nos Vedas não é realmente matança de vacas. Neste sacrifício, um touro ou uma vaca velha era sacrificado para receber nova vida através do poder de mantras védicos. Mas na Kali Yuga, esses sacrifícios de vacas são proibidos, porque não há brahmanas qualificados capazes de conduzir tal sacrifício. De fato, na Kali Yuga, todos os yagnas, sacrifícios, são proibidos, porque são tentativas inúteis feitas por homens ignorantes. Na Kali Yuga, somente o Sankirtana Yagna é recomendado para todos os propósitos práticos. Falando assim, o Senhor finalmente convenceu o Qazi, que se tornou seguidor do Senhor. A partir desse dia, o Qazi declarou que ninguém deveria impedir o movimento de Sankirtana, inaugurado pelo Senhor, e deixou esta ordem em seu testamento para o conhecimento de seus descendentes. O túmulo do Qazi ainda existe na área de Navadvipa, e os peregrinos hindus vão ali prestar-lhe seus respeitos. Os descendentes do Qazi ainda moram nesta região, e nunca se opuseram ao Sankirtana, mesmo durante os dias de tumulto entre hindus e muçulmanos. Este incidente mostra que o Senhor não era um assim chamado Vaishnava tímido.
O Vaishnava é um devoto destemido do Senhor, e pela causa justa, ele pode tomar qualquer medida adequada a tal fim. Arjuna também foi um devoto Vaishnava do Senhor Krishna, e lutou valentemente para a satisfação do Senhor. De forma similar, Vrajrangaji, ou Hanuman, também foi devoto do Senhor Rama, e deu uma lição no grupo de não-devotos, chefiado por Ravana. Os princípios do Vaishnavismo são satisfazer o Senhor, custe o que custar. O Vaishnava é, por natureza, um ser vivo pacífico, não violento, e tem todas as boas qualidades de Deus. Mas quando não devoto blasfema o Senhor, ou seu devoto, o Vaishnava não tolera de forma alguma esta insolência.